Sou Luciene Domingos, terapeuta emocional. Com o objetivo de ajudar as pessoas a conquistarem o equilíbrio interior e a viver com mais bem-estar e harmonia, resolvi resumir e transformar em vídeos o extraordinário livro Conversando com Deus de Neale Donald Walsch, que me trouxe muita clareza sobre quem somos, sobre nossa vida e o sentido na existência. Caso deseje ler o livro original, deixo o link na descrição do vídeo. O autor começa: Você está prestes a ter uma experiência extraordinária. Conversar com Deus. Foi a história da sua vida que trouxe aqui, é para a sua experiência pessoal. Caso contrário, você não estaria aqui. Este vídeo responde a quase todas, se não a todas as perguntas que já fizemos sobre a vida e amor. Pessoas em relacionamentos, bem e mal, culpa e pecado, o caminho para Deus e para o inferno, sexo, poder e dinheiro, filhos, casamento, divórcio, trabalho, saúde, vida após a morte, guerra e a paz, o conhecimento e a ignorância, a alegria e a tristeza, concreto e o abstrato, o visível e o invisível, a verdade e a mentira. A verdade é que Deus fala com todo mundo, com os bons e os maus. Deus procurou você que me ouve agora, de muitos modos em sua vida, e este é apenas outro deles. Eu estava muito infeliz pessoal, profissional e emocionalmente. Minha vida parecia ser um fracasso em todos os níveis. Como durante anos tivera o hábito de colocar os meus pensamentos em cartas, então comecei a escrever uma carta para Deus e perguntar: por que a minha vida não dava certo? O que era preciso fazer para que desse certo? Por que não conseguia ser feliz nos relacionamentos? Continuaria sempre tendo problemas financeiros? O que eu tinha feito para merecer ter uma vida tão difícil? Para minha surpresa, quando escrevi a última das perguntas amargas e irrespondíveis e me preparava para pôr de lado a caneta, minha mão permaneceu fixa sobre o papel, como se mantida ali por uma força invisível. De repente, a caneta começou a mover-se sozinha. Você realmente deseja uma resposta para todas essas perguntas, ou isso é apenas um desabafo? É claro que é um desabafo, mas se essas perguntas têm respostas, quero ouvi-las. E também me responda a uma pergunta que fiz a mim mesmo durante muito tempo: como e com quem Deus fala? Eu falo com todo mundo o tempo todo. A pergunta não é com quem falo, mas quem ouve. Intrigado, pedi a Deus para explicar melhor. Ele disse: Não me comunico apenas através de palavras. Na verdade, raramente faço isso. Minha forma mais comum de comunicação é através do sentimento. O sentimento é a linguagem da alma. Se quiser saber o que é verdade para você em relação a alguma coisa, veja como se sente em relação a ela. Às vezes, é difícil descobrir os sentimentos e, com frequência, ainda mais difícil admiti-los. Contudo, oculto em seus sentimentos mais profundos está a sua maior verdade. como posso saber que essa comunicação é de Deus, que não é fruto da minha própria imaginação? Qual seria a diferença? Você saberá que essas palavras são minhas porque, por sua própria conta, nunca falou tão claramente. Se já o tivesse feito, não estaria fazendo perguntas. Muita gente prefere acreditar que Deus se comunica de modos especiais, apenas com pessoas especiais. Isso tira de muitas pessoas a responsabilidade de ouvir, e ainda mais de captar. Eu o convido a participar de uma nova forma de comunicação com Deus, uma comunicação bidirecional. Na verdade, foi você quem me convidou. Fique atento aos seus sentimentos, aos seus pensamentos mais elevados e à sua experiência. Esqueça-se das palavras. As palavras são a fonte menos confiável. Por que o Senhor não se revela? Eu tenho feito isso repetidamente. Estou fazendo de novo agora. Qual forma que o Senhor realmente tem? Deus não revela a si próprio através de observação externa, mas através de experiência interna. Quando a experiência interna revelou a Deus, a observação externa não é necessária. E se a observação externa for necessária, a experiência interna não será possível.
Qual é a forma correta de orar? A oração correta nunca é de súplica, mas sim de gratidão. Quando você agradece a Deus antecipadamente pelo que escolheu experimentar em sua realidade, de fato reconhece que isso está lá, realmente. Logo, a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus, uma afirmação de que, mesmo antes de você pedir, eu atendi o seu pedido. Então nunca suplique e agradeça. Mas se eu agradecer antecipadamente a Deus por alguma coisa e ela nunca acontecer, isso poderia levar à desilusão e amargura. Você não pode mentir para si mesmo. Sua mente conhece a sinceridade de seus pensamentos. Deus sabe o que você sabe, e o que você sabe é o que aparece como sua realidade. Mas como posso ser sinceramente grato por algo que sei que não tenho? Fé. Se tiver apenas a fé de uma semente de mostarda, moverá montanhas. Você passa a saber que tem, porque eu disse isso, porque eu disse que, antes mesmo de você pedir, eu lhe darei. Mas muitas pessoas dizem que suas preces não foram atendidas. Nenhuma prece, e uma prece não é nada mais do que uma afirmação fervorosa do que é a realidade, deixa de ser atendida. Quando é dito que uma prece não foi atendida, o que de fato aconteceu foi que o pensamento, a palavra ou o sentimento mais fervoroso tornou-se mecânico. O processo da prece se torna muito mais fácil quando, em vez de ter de acreditar que Deus sempre atenderá a todos os pedidos, a pessoa entende intuitivamente que o pedido em si não é necessário. Então, a prece é de agradecimento, não um pedido, mas uma afirmação de gratidão pelo que é verdade. Quando o Senhor diz que uma prece é uma afirmação do que é verdade, está dizendo que Deus não faz coisa alguma, que tudo o que acontece depois de uma prece é um resultado da ação da prece? Se você pensa que Deus é um ser onipotente, que ouve todas as preces, diz sim para algumas, não para outras, e talvez, mas não agora para o restante, está enganado. Se você pensa que Deus é o Criador e direcionador de todas as coisas em sua vida, está enganado. Deus é observador, não o Criador, e Ele está pronto para ajudá-lo a viver, mas não do modo que você poderia esperar. Não é função de Deus criar ou não criar as situações ou funções de sua vida. Deus criou você à sua imagem e semelhança. Você criou o resto através do poder que Ele lhe deu. Deus cria o processo da vida e a própria vida como você os conhece. Contudo, deu o livre-arbítrio para fazer dela o que quiser. Neste sentido, seu desejo para si mesmo é o desejo de Deus para você. O seu maior inimigo é o medo. Porque se você duvida do resultado, duvida de Deus, não crê nele, e se não crê em Deus, viverá para sempre com medo e culpa. Todas as ações humanas são motivadas em seu nível mais profundo, por uma entre duas emoções, medo ou amor. Na verdade, há apenas duas emoções, apenas duas palavras na linguagem da alma. Todos os pensamentos e atos humanos se baseiam no amor ou no medo. Não há outra motivação humana. E todas as outras ideias que se originam dessas duas são simplesmente versões diferentes, variações do mesmo tema. Se soubessem que são os seres mais maravilhosos e notáveis que Deus já criou, nunca sentiriam medo. O medo é energia que restringe, paralisa, retrai, leva-os a fugir e esconder-se e fere. O amor é a energia que expande, move, revela, leva-os a ficar e partilhar e cura. O medo cobre os seus corpos de roupas, o amor lhes permite ficar nus. O medo os faz segurar tudo que têm, o amor dar tudo aos outros. O medo sufoca, o amor mostra afeição. O medo oprime, o amor liberta. O medo irrita, o amor acalma. O medo critica, o amor regenera. Todos os pensamentos e atos, e todas as palavras humanas se baseiam em uma dessas emoções. Vocês não têm escolha em relação a isso, porque nada mais a escolher, mas têm livre-arbítrio para decidir qual deles escolher. O Senhor faz isso parecer muito fácil, mas no momento de decisão, quase sempre o medo vence.
Por quê? Vocês aprenderam a viver com medo. Ouviram falar sobre a sobrevivência do mais hábil, a vitória do mais forte e o sucesso do mais esperto. E por isso tentam ser os mais hábeis, os mais fortes e os mais espertos, de um modo ou outro, e caso se vejam como algo menos do que isso em qualquer situação, temerão a perda, porque lhes disseram que ser menos é ser perdedor. E então é claro que escolhem a ação que o medo justifica, porque foi isso que aprenderam. Contudo, eu lhes ensino isto: quando escolherem a ação que o amor justifica, farão mais do que sobreviver, vencer e ser bem-sucedidos. Experimentarão a glória suprema de quem realmente são e quem podem ser. Para isso, ouçam a voz dentro de vocês. Por que estamos aqui? Há apenas um objetivo para toda a vida: que você e todos os seres vivos experimentem a glória suprema. O maior segredo é que a vida não é um processo de descoberta, mas sim de criação. Você não está se descobrindo, mas se recriando. Por isso, tente não descobrir quem é, mas determinar quem quer ser. A alma, sua alma, sabe tudo o que há para saber o tempo todo. Nada é misterioso ou desconhecido para ela. Contudo, saber não é o suficiente. A alma procura experimentar. Você pode saber ser generoso, mas a menos que faça algo que demonstre a sua generosidade, terá apenas um conceito. Pode saber ser bondoso, mas a menos que seja bondoso com alguém, só terá uma ideia a respeito de si mesmo. Criando o universo como uma versão dividida de si mesmo, Deus produziu, a partir de pura energia, tudo que agora existe visível e invisível. Em outras palavras, não foi só o universo físico que foi criado, como também o universo metafísico. Vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Significa que nossa essência é a mesma. Somos feitos da mesma essência. Somos a mesma essência, com as mesmas propriedades e habilidades, inclusive a habilidade de criar a realidade física a partir do nada. Ao entrarem no universo físico, vocês renunciaram à lembrança de si mesmos. Isso lhes permite escolher ser quem são, em vez de apenas, por assim dizer, acordar no castelo. Portanto, sua função na Terra não é aprender, porque já sabem, mas sim lembrar-se de quem são e de quem todas as outras pessoas são. É por isso que uma grande parte de sua função é lembrar aos outros, isto é, relembrar, para que também possam lembrar-se. Todos os maravilhosos mestres espirituais têm feito justamente isso. Esse é o seu único objetivo, ou seja, o objetivo da sua alma. Tenho tantas dúvidas. Há tantas perguntas que quero fazer. Acho que deveria começar pelas principais, as óbvias. Como, por exemplo, por que o mundo se encontra nas condições atuais? De todas as perguntas que o homem já fez a mim, essa é a que fez mais vezes, desde o início dos tempos. Desde o primeiro momento vocês quiseram saber. Por que tem de ser assim? A forma clássica de fazê-la geralmente é algo como: se Deus é perfeito e ama a todos, por que criaria as pestes e a fome, as guerras e doenças, os terremotos, tornados, furacões e todos os desastres naturais, as grandes desilusões pessoais e calamidades mundiais? A resposta para essa pergunta está no maior mistério do universo e no significado mais importante da vida. No absoluto, não existe experiência, há apenas conhecimento. O conhecimento é um estado divino, mas a maior alegria está em ser. Só se consegue ser depois da experiência. A evolução é esta: conhecimento, experiência, ser. Essa é a Santíssima Trindade, que é Deus. Deus Pai é conhecimento. Deus Filho é experiência. Deus Espírito Santo é ser. A desencarnação de tudo que o Filho experimentou dele mesmo. O simples e belo ato de ser, possível apenas através da lembrança do conhecimento e da experiência. Essa realidade trina é a assinatura de Deus, o modelo divino. O 3 em 1 é encontrado em toda a parte nas esferas do sublime. Alguns de seus religiosos descreveram a verdade trina como Pai, Filho
e Espírito Santo. Alguns de seus psiquiatras usam os termos superconsciente, consciente e subconsciente. Alguns de seus espiritualistas dizem energia, matéria e espaço celeste. Alguns de seus filósofos dizem que uma coisa só é verdadeira quando o é em pensamentos, palavras e atos. Quando discutem o tempo, vocês falam apenas de 3 tempos: passado, presente e futuro. De igual modo, há 3 momentos em sua percepção: antes, agora e depois. O tempo é uma esfera sublime, na qual o que vocês chamam de passado, presente e futuro existem interrelacionalmente. Isto é, não são opostos, mas sim partes do mesmo todo, desenvolvimentos da mesma ideia, ciclos da mesma energia, aspectos da mesma verdade imutável. Se vocês concluírem disso que passado, presente e futuro existem um de cada vez e ao mesmo tempo, estarão certos. O mundo se encontra nas condições atuais porque não poderia ser de outro modo e ainda assim existir na esfera inferior da materialidade. Terremotos e furacões, enchentes e tornados e outras calamidades que vocês chamam de desastres naturais são apenas movimentos dos elementos de uma polaridade para a outra. Todo o ciclo de nascimento e morte é parte desse movimento. Esses são os ritmos da vida, e tudo na esfera inferior está sujeito a eles, porque a vida em si é um ritmo. É uma onda, uma vibração, uma palpitação no próprio coração do tudo que é. A doença e o mal-estar são os opostos da saúde e do bem-estar, e se manifestam em sua realidade, obedecendo às suas ordens. Vocês não podem adoecer sem provocar a doença em algum nível, e podem ficar sadios de novo em um instante, simplesmente decidindo por isso. As grandes desilusões pessoais são reações escolhidas, e as calamidades mundiais são o resultado da consciência mundial. Sua pergunta supõe que eu escolho esses eventos, que é a minha vontade e o meu desejo que aconteçam. Contudo, eu não desejo que esses desastres naturais aconteçam, apenas observo vocês ocasionando-os, e não faço nada para impedi-los, porque isso seria contrariar a sua vontade, o que, por sua vez, os privaria da experiência de Deus, que é a experiência que vocês e eu escolhemos juntos. Portanto, não condene tudo o que chamaria de ruim no mundo. Em vez disso, pergunte-se o que considerou ruim e o que deseja fazer para mudá-lo. Pergunte a si mesmo: que parte do meu eu desejo agora experimentar diante dessa calamidade? Que aspecto do ser devo fazer aparecer? Porque toda a vida existe como um instrumento de sua própria criação, e todos os seus eventos meramente se apresentam como oportunidades para você decidir e ser quem é. Isso é verdadeiro para todas as almas, e, portanto, você vê que não há vítimas no universo, apenas criadores. Todos os mestres que nasceram neste planeta sabiam disso. É por esse motivo que nenhum deles se imaginava vitimizado, embora muitos literalmente tenham sido crucificados. Cada alma é um mestre, embora algumas almas não se lembrem de suas origens ou heranças. Contudo, cada qual cria a situação e condição para o seu objetivo mais elevado e a sua lembrança mais rápida, em cada momento chamado de agora. Então não julgue o caminho kármico trilhado por outra pessoa. Não sinta inveja do sucesso e nem pena do fracasso, porque não sabe o que é sucesso ou fracasso na avaliação da alma. Não diga que algo é uma calamidade ou um evento feliz até decidir, ou testemunhar, qual é seu objetivo. Pois a morte é uma calamidade se salvar as vidas de milhares de pessoas. E a vida é um evento feliz se só causar sofrimento. Contudo, não deve julgar nem mesmo isso. Guarde sempre para si mesmo as suas opiniões e deixe os outros fazerem o mesmo. Isso não significa ignorar um pedido de ajuda, ou a ânsia de sua própria alma de trabalhar visando a mudança de alguma situação ou condição. Significa evitar rótulos e julgamentos enquanto faz o que quer que seja. Porque todas as situações são uma dádiva, e cada experiência é um tesouro oculto. Certa vez, existiu uma alma que sabia que era a luz.
sendo uma alma nova, ansiava por experiência. Eu sou a luz, dizia repetidamente. Mas todo o seu conhecimento e todas as suas palavras não podiam substituir a experiência de ser a luz. E na esfera onde essa alma surgiu, só havia luz. Todas as almas eram sublimes e magnificentes, e irradiavam o brilho da minha grande luz. E por isso, a pequena alma em questão era como uma vela sob o sol. No meio da luz maior, da qual era parte, não podia ver a si mesma, experimentar-se como quem realmente era. Acontece que aquela alma desejava muito conhecer a si mesma. Tão profundo era esse seu desejo, que um dia eu lhe disse: "Você sabe, pequena alma, o que deve fazer para satisfazer o seu desejo?" "Ah, o que, Deus? O que? Eu farei qualquer coisa", disse ela. "Deve separar-se do restante de nós", disse eu, e então evocar a escuridão. "O que é a escuridão, ó Santíssimo?", perguntou a pequena alma. "O que você não é." E a alma compreendeu. Afastou-se do todo, chegando a ir até outra esfera. Nela, teve o poder de experimentar todos os tipos de escuridão. E o fez. Contudo, no meio daquelas trevas, gritou: "Pai, Pai, por que me abandonastes? Vocês têm feito isso em seus momentos mais difíceis. Entretanto, eu nunca os abandonei. Estou sempre ao seu lado, pronto para lembrar-lhes quem realmente são, para chamá-los de volta ao lar. Por isso, sejam uma luz na escuridão, e não a amaldiçoem. E não se esqueçam de quem são no momento em que forem rodeados pelo que não são. Mas louvem a criação, mesmo quando tentarem mudá-la. E saibam que aquilo que fizerem no seu momento de maior sofrimento poderá ser a sua maior vitória. Porque a experiência que criam é uma afirmação de quem são e de quem desejam ser." O Senhor está dizendo que todos os eventos ruins que nos acontecem foram escolhidos por nós? Quer dizer que até mesmo as calamidades e os desastres mundiais são, em algum nível, criados por nós para que possamos experimentar o oposto de quem somos. Não no sentido consciente, que é aquele ao qual você se refere. Todas elas são criações suas. Vocês estão sempre envolvidos no processo de criar. Em todos os momentos, todos os minutos, todos os dias. Vocês são uma grande máquina criadora e produzem uma nova manifestação tão veloz quanto o pensamento. Ocorrências, condições, situações, tudo isso é criado pela consciência. A consciência individual é muito poderosa. Podem imaginar o tipo de energia criativa que é liberada quando duas ou mais pessoas se reúnem em meu nome. E a consciência das massas é tão poderosa que pode criar ocorrências e situações de importância e consequências mundiais. Vocês as observam e decidem quem são com referência a elas. Em algum nível, todos vocês criaram o que dizem que detestam e, portanto, o escolheram. Esse é um nível avançado de pensamento que todos os mestres atingem mais cedo ou mais tarde. Porque é apenas quando eles aceitam a responsabilidade por tudo é que podem ter o poder de mudar parte disso. O primeiro passo para mudar qualquer coisa é saber e aceitar que você escolheu que ela fosse o que é. Se não puder aceitar isso em um nível pessoal, admita-o através de sua compreensão de que nós somos todos um. Tente então criar mudança não porque algo está errado, mas porque não é mais uma afirmação exata de quem você é. Há apenas um motivo para fazer alguma coisa. Uma afirmação para o universo de quem você é. Usada desse modo, a vida passa a criar o eu. Você a usa para criar o seu eu como quem você é, e quem sempre desejou ser. Se você quiser ser corretamente representado, deve tentar mudar tudo em sua vida que não se encaixa na imagem que deseja projetar na eternidade. As calamidades e os desastres naturais do mundo, seus tornados e furacões, vulcões e enchentes, desordens físicas, não são especificamente criações suas. Esses eventos foram criados pela consciência combinada do homem. Todo o mundo, criando junto, produz essas experiências. O que cada um de vocês faz individualmente é passar por elas, decidindo o que significam para vocês
e quem e o que vocês são em relação a elas. Portanto, vocês criam coletiva e individualmente a vida e os tempos que estão experimentando, e o objetivo é a evolução da alma. E se for assim, não há um modo menos doloroso para nós mesmos e para os outros de criar oportunidades de nos experimentarmos? A resposta é sim. O modo de diminuir o sofrimento que você associa às experiências e ocorrências terrenas, tanto as suas como as das outras pessoas, é mudar o modo de vê-las. Você não pode mudar o evento exterior, porque foi criado por todos vocês, e não é suficientemente maduro em sua consciência para alterar individualmente o que foi criado coletivamente. Por isso deve mudar a experiência interior. Esse é o caminho para o completo controle na vida. Nada é em si doloroso. O sofrimento resulta do pensamento errôneo. É um erro no modo de pensar. O sofrimento resulta de um julgamento que você fez sobre uma coisa. Elimine o julgamento e o sofrimento desaparecerá. É trabalho do Espírito Santo inspirá-lo a ter novas compreensões que podem livrá-lo de seus erros. O Senhor está dizendo que eu não deveria me sentir mal em relação às crianças que morrem de fome na África, à violência e injustiça na América, às enchentes que matam centenas de pessoas no Brasil? Não há deveria ou não deveria no mundo de Deus. Se quiser se sentir mal, sinta-se, mas não julgue ou condene. Você não sabe por que e com que objetivo um evento ocorre. Em vez disso, procure mudar o acontecimento ou apoiar outras pessoas que os estão mudando, que não mais refletem o seu sentido mais elevado de quem você é. Entretanto, bendiga tudo, porque tudo é criação de Deus, através da vida, que é a sua mais importante criação. O que é o inferno? É a experiência do pior resultado possível de suas escolhas, decisões e criações. É a consequência natural de qualquer pensamento que negue a mim, ou quem vocês são em relação a mim. É o sofrimento provocado pelo pensamento errôneo. O inferno é o oposto da alegria. É insatisfação. Mas o inferno não existe como esse lugar que vocês fantasiaram, onde queimam em um fogo eterno, ou existem em um estado de tormento eterno. O que eu ganharia com isso? Eu digo que não há uma experiência após a morte, como a que vocês imaginaram em suas teologias baseadas no medo. No entanto, há uma experiência da alma tão infeliz, tão incompleta, tão menos do que o todo, tão separada da maior alegria de Deus, que para essa alma isso seria o inferno. Mas eu não os mando para lá, e tampouco lhes imponho essa experiência. Vocês mesmos a criam, sempre que separam o seu eu do seu próprio pensamento mais elevado em relação a vocês, sempre que o negam e rejeitam quem e o que realmente são. Contudo, nem mesmo essa experiência é eterna. Não pode ser, porque não é o meu plano que vocês se separem de mim por toda a eternidade. Mas se não há inferno, isso significa que posso fazer o que quiser, realizar qualquer ato, sem medo de punição? É do medo que você precisa para ser, fazer e ter o que é intrinsecamente certo. Tem de se sentir ameaçado para ser bom. E o que é ser bom? Quem tem a palavra final sobre isso? Quem dá as diretrizes? Quem cria as regras? Eu digo que é você quem cria as suas próprias regras, que dá as diretrizes. É você quem decide o quanto se saiu bem, porque é o único que decidiu quem e o que realmente é e quem deseja ser. Você é a única pessoa que pode avaliar como está se saindo. A resposta direta para a sua pergunta é: sim, você pode fazer o que quiser sem medo de punição. Contudo, terá de arcar com as consequências. As consequências são os resultados naturais, que não são o mesmo que punições. São simplesmente isso, o que resulta da aplicação natural das leis naturais. Estas são o que ocorre, bastante previsivelmente, como uma consequência do que aconteceu. Toda a vida física funciona de acordo com as leis naturais. Quando você se lembrar dessas leis e aplicá-las, controlará a vida no plano físico. O que lhe parece punição, ou o que chamaria de mal ou má sorte,
É apenas uma lei natural fazendo-se valer. Então, se eu conhecer essas leis e cumpri-las, nunca mais terei um momento de dificuldade. É isso que está me dizendo? Você nunca experimentaria o seu eu como estando no que chama de dificuldade. Não encararia nenhuma circunstância da vida como um problema. Não temeria nenhuma situação. Poria fim a todas as preocupações, dúvidas e temores. Seria uma pessoa plenamente realizada. Esse é o objetivo da sua alma: realizar-se enquanto ainda está no corpo, tornar-se a encarnação de tudo que realmente é. As leis do universo foram estabelecidas por mim. São leis perfeitas, que proporcionam um perfeito funcionamento da matéria. Há implicações muito mais complexas e extraordinárias do que você pode atualmente compreender. Shakespeare disse isso maravilhosamente. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que supõe a nossa vã filosofia. Então, como posso conhecer essas leis? Como posso aprendê-las? Isso não é uma questão de aprender, mas sim de lembrar-se. Como posso lembrar-me delas? Comece ficando calado. Silencie o mundo exterior, para que o mundo interior possa trazer-lhe visão. Esse insight é o que procura, contudo não pode tê-lo enquanto estiver muito preocupado com a sua realidade exterior. Por isso, tente voltar-se o máximo possível para dentro. E quando não estiver se voltando para dentro, venha de dentro ao lidar com o mundo exterior. Lembre-se desta máxima: se você não se voltar para dentro, será privado de alguma coisa. Coloque-a na primeira pessoa e repita-a para torná-la mais pessoal. Se eu não me voltar para dentro, serei privado de alguma coisa. Você tem sido privado de alguma coisa a sua vida inteira. Contudo, não precisa ser, e nunca precisou. Não há nada que você não possa ser ou fazer, nada que não possa ter. Isso parece uma promessa maravilhosa. Que outro tipo de promessa acha que eu faria? Você acreditaria em mim se eu prometesse menos? O Senhor se esquece das dificuldades encontradas pela pessoa comum e dos desafios que enfrentam aqueles que nascem com limitações mentais ou físicas? O potencial dessas pessoas é ilimitado? Você acha que eles têm limitações, como diz, não por sua escolha? Imagina que a alma humana enfrenta os desafios da vida, sejam quais forem por acaso? É isso que imagina? Quer dizer que uma alma escolhe antecipadamente que tipo de vida terá? Não. Isso iria contra o objetivo do encontro, que é criar a sua experiência, e, portanto, o seu eu, no glorioso momento atual. Por esse motivo, você não escolhe antecipadamente a vida que terá, mas pode escolher as pessoas, os lugares e os eventos, as condições e circunstâncias, os desafios e obstáculos, as oportunidades e opções para criar a sua experiência. Seu potencial é ilimitado em tudo que escolheu fazer. Não presuma que a alma que encarnou em um corpo que você chama de limitado não realizou todo o seu potencial, porque não sabe o que essa alma estava tentando fazer. Desconhece a sua agenda, a sua intenção. Por isso, bendiga todas as pessoas e condições e agradeça. Desse modo, afirmará que o que Deus criou é perfeito e mostrará a sua fé nele. Porque nada acontece por acaso no mundo de Deus. Não existe coincidência. O mundo não é devastado por acaso, ou devido ao que você chama de destino. Se um floco de neve tem um design totalmente perfeito, não acha que o mesmo poderia ser dito sobre algo tão maravilhoso quanto a sua vida? Mas até mesmo Jesus curou os doentes. Por que ele os curaria se a sua condição fosse tão perfeita? Jesus não os curou porque achava que a sua condição era imperfeita. Ele os curou porque viu aquelas almas pedindo a cura como parte de seu processo. Viu a perfeição do processo, reconheceu e compreendeu a intenção da alma. Se Jesus tivesse achado que todas as doenças, mentais ou físicas, representavam imperfeição, não teria simplesmente curado ao mesmo tempo todas as pessoas no planeta? Duvida de que ele poderia ter feito isso? Não, sei que poderia. Ótimo. Então a mente deseja saber.
Por que ele não o fez? Porque Cristo decidiu que alguns deveriam sofrer e outros ser curados. Por que Deus permite o sofrimento? Esta pergunta já foi feita antes e a resposta é a mesma. A perfeição no processo, e toda a vida resulta da escolha. Não se deve interferir na escolha ou questioná-la. Muito menos se deve condená-la. Deve-se observá-la e depois fazer o possível para ajudar a alma a fazer uma escolha superior. Mas isso significa que não devemos ajudar as pessoas sem que nos peçam? Se uma coisa é obviamente certa, faça-a. O mundo se encontra nas condições atuais porque vocês escolheram que fosse assim. Estão destruindo sistematicamente o seu meio ambiente e depois dizem que os desastres naturais são uma peça cruel que Deus pregou, ou obra de uma natureza cruel. Vocês é que pregaram a peça em si mesmos e que são cruéis. Nada é mais gentil do que a natureza, e nada tem sido mais cruel com a natureza do que o homem. O mundo está nas condições atuais por causa de vocês e das escolhas que fizeram ou deixaram de fazer. Não decidir é decidir. Suas próprias vidas estão como estão por causa de vocês e das escolhas que fizeram ou deixaram de fazer. Há pessoas no mundo que poderiam dizer: mas eu não escolhi ser atropelado por aquele caminhão. Não escolhi ser roubado por aquele ladrão ou estuprado por aquele maníaco. Eu lhes digo, não existe coincidência e nada acontece por acaso. Vocês atraem para si todos os eventos, para poderem criar e experimentar quem realmente são. Todos os verdadeiros mestres sabem disso. Este é o motivo pelo qual ficam imperturbáveis diante das piores experiências da vida. Jesus não ficou perturbado com a crucificação, mas a esperou. Ele poderia tê-la evitado, mas não a evitou. Permitiu-se ser crucificado para ser a salvação eterna do homem. A compaixão de Jesus era tanta que ele implorou por um modo, e o criou, de causar tamanho impacto no mundo que todos poderiam ir para o céu. Realização pessoal, se não de outro modo, através dele, porque ele venceu o sofrimento e a morte. E vocês podem fazer o mesmo. O maior ensinamento de Cristo não foi que vocês terão vida eterna, mas que têm. Não que terão fraternidade em Deus, mas que têm. Não que terão tudo o que pedirem, mas que têm. Tudo o que é preciso é saber disso. Porque vocês criam a sua realidade, e a vida só poderá ser para vocês como pensam que será. Pensar é o primeiro passo na criação. Deus Pai é pensamento. Seu pensamento é o Pai que dá origem a todas as coisas. Essa é uma das leis de que devemos nos lembrar? Sim, O Senhor pode me dizer quais são as outras? eu disse para vocês quais são todas elas, desde o início dos tempos. Repetidamente, eu lhes enviei um mestre após o outro. Vocês não ouvem os meus mestres. Vocês os matam. Mas por quê? Porque matamos os mais santos entre nós? Nós os matamos ou desonramos, o que é a mesma coisa. Por quê? Porque eles se opõem a todos os seus pensamentos que negariam a mim. E vocês negam a mim quando negam a si mesmos, Por que eu ia querer negar ao Senhor ou a mim? porque têm medo, e porque minhas promessas são boas demais para serem verdade, porque não consegue aceitar a verdade maior, e por isso tem de contentar-se com uma espiritualidade que ensina medo, dependência e intolerância, em vez de amor, poder e aceitação. Eu estou tentando me livrar do medo. O Senhor me falará novamente mais sobre as leis? A primeira lei é que você pode ser, fazer e ter tudo o que imaginar. A segunda lei é que você atrai aquilo que teme. Por quê? A emoção é a força que atrai. Você experimentará aquilo que teme muito. Um animal, que considera uma forma de vida inferior, embora os animais ajam com mais integridade e coerência do que os seres humanos, sabe imediatamente se você tem medo dele. As plantas, que considera uma forma de vida ainda mais inferior, reagem às pessoas que as amam muito melhor do que as que não se importam com elas. Nada disso é coincidência. Não existe coincidência no universo. Só existe um grande projeto, um incrível floco de neve.
Emoção é energia em atividade. Quando você ativa energia, cria efeito. Se ativar energia suficiente, criará matéria. Matéria é energia acumulada, ativada. Se você manipular energia de tempo o suficiente de um determinado modo, obterá matéria. Todos os mestres conhecem essa lei. É a alquimia do universo, o segredo de toda a vida. O pensamento é pura energia. Todos os pensamentos que você tem, teve ou terá são criativos. A energia do seu pensamento nunca acaba. Nunca. Deixa a sua essência e a sua mente no universo, expandindo-se para sempre. Um pensamento é eterno. Todos os pensamentos se solidificam, encontram outros pensamentos, zigue-zagueando em um incrível labirinto de energia, criando uma forma sempre mutante de indescritível beleza e inacreditável complexidade. Energia similar atrai energia similar, formando massas de energia do tipo similar. Quando massas suficientes de energia similar se encontram, grudam umas às outras. É preciso uma quantidade enorme de energia similar para formar matéria, mas a matéria se formará de pura energia. Na verdade, é o único modo pelo qual pode formar-se. Quando a energia se torna matéria, continua a ser matéria durante muito tempo, a menos que seja desintegrada por uma forma de energia oposta ou dissimilar. Essa energia dissimilar, agindo sobre a matéria, de fato a desintegra, liberando a pura energia da qual era formada. Em termos elementares, essa é a teoria por trás da bomba atômica de vocês. Einstein chegou mais perto do que qualquer outro ser humano, antes ou depois dele, de descobrir e explicar o segredo criativo do universo. Agora você deveria entender melhor como pessoas de mente similar podem trabalhar juntas para criar uma realidade ideal. A frase, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, torna-se muito mais significativa. É claro que quando sociedades inteiras pensam de um determinado modo, com muita frequência acontecem coisas surpreendentes, nem todas necessariamente desejáveis. Por exemplo, uma sociedade que vive sempre com medo, de fato, inevitavelmente produz o que teme mais. De igual modo, grandes comunidades ou congregações com frequência encontram um poder milagroso no pensamento combinado, ou no que algumas pessoas chamam de oração comum. E deve ser deixado claro que, até mesmo os indivíduos, se seus pensamentos, suas preces e esperanças, seus desejos, sonhos e medos forem muito fortes, podem produzir esses resultados. Jesus fez isso regularmente. Entendeu como manipular energia e matéria, como rearranjá-las, redistribuí-las e controlá-las totalmente. Muitos mestres sabiam disso. Muitos sabem agora. Você pode saber. Neste exato momento, o que vocês temem mais os perseguirá. O medo os atrairá como um ímã. Todos os seus escritos sagrados, de todas as crenças e tradições religiosas que criaram, contêm a clara advertência: não temeis. Acham que isso é por acaso? As leis são muito simples. 1. O pensamento é criativo. 2. O medo atrai como energia. 3. O amor é tudo que existe. Agora o Senhor me deixou confusa. Como o amor pode ser tudo que existe se o medo atrai como energia? O amor é a realidade máxima, a única, tudo. O sentimento do amor é a sua experiência de Deus. O medo é o outro extremo do amor. É a polaridade primária. Na esfera em que vocês vivem no plano físico, há apenas dois pontos de existência: o medo e o amor. Os pensamentos baseados no medo produzirão um tipo de manifestação no plano físico, e os baseados no amor produzirão outro. O que você acha que o trouxe a esses escritos? Porque estão em suas mãos. Acha que eu não sei o que estou fazendo? Não existem coincidências no universo. O Senhor diz: haja de acordo com os seus valores, e ao mesmo tempo diz que nossos valores estão todos errados. Ajude-me a entender isso. Pouquíssimos julgamentos de valor que você incorporou à sua verdade foram feitos por você mesmo, baseados em sua própria experiência.
porém foi por causa da experiência que você veio para cá, e deveria criar-se a partir de sua experiência. Você criou a si mesmo a partir da experiência dos outros. Na maioria das vezes, vocês não querem ir contra o que lhes ensinaram seus pais, suas escolas, religiões, tradições e todos os escritos sagrados. Por isso negam as suas próprias experiências a favor do que lhes disseram para pensar. Vou dar 3 exemplos. 1. Sexo. 2. Dinheiro. 3. Religião. 1. Sexo. Vocês escolheram aceitar os julgamentos, as opiniões e as ideias anteriores sobre o sexo de outras pessoas, que têm um interesse oculto em como vocês pensam. Esses julgamentos e essas opiniões e ideias contradizem diretamente as suas próprias experiências, mas como vocês relutam em considerar errado o que lhes ensinaram seus mestres, convencem-se de que devem ser as suas experiências que estão erradas. 2. Dinheiro. Sempre que tiveram muito dinheiro, sentiram-se bem, recebendo-o e gastando-o. Não havia mal nenhum nisso, nada de inerentemente errado. Disseram que ter dinheiro era ruim. Então, tendo aceitado essa verdade e criaram uma realidade pessoal em torno do dinheiro que o afasta de vocês, afinal de contas, por que iriam procurar atrair o que não é bom? 3. Deus. Surpreendentemente, vocês criaram essa mesma contradição no que diz respeito a Deus. Tudo que seus corações experimentam em relação a Deus lhes diz que Ele é bom. Tudo que seus mestres lhes ensinam sobre Deus lhes diz que Ele é mau. Seus corações lhes dizem que Deus deve ser amado sem medo. Seus mestres lhes dizem que Ele deve ser temido, porque é vingativo. Se vocês escolherem acreditar em um Deus que precisa de alguma coisa, e fica tão ofendido se não a tiver que pune aqueles de quem esperava recebê-la, então terão escolhido acreditar em um Deus muito inferior a mim. Na verdade, serão filhos de um Deus inferior. Sim, haja de acordo com os seus valores, se descobrir por experiência própria que eles lhe servem. Contudo, veja se os valores aos quais você serve, com seus pensamentos, suas palavras e seus atos, trazem para a sua experiência a ideia melhor e mais elevada que já teve de si mesmo. Minha vida não é perfeita e nem está perto de ser. Eu não sou perfeita. Na verdade, sou cheia de defeitos. Desejo às vezes de todo o coração poder corrigi-los, saber as causas de meus comportamentos, os motivos das minhas desgraças, o que faz com que me desvie do caminho. Por isso procurei o Senhor. Não consegui descobrir as respostas sozinha. Estou feliz por ter feito isso. Sempre estive aqui para ajudá-lo. Você não tem de descobrir as respostas sozinho. Nunca teve. Bem, eu tenho centenas de perguntas. Algumas parecerão muito simples e bobas. Pare de fazer julgamentos contra si mesmo. Apenas faça a lista. Está bem. Aqui estão as perguntas que me ocorrem neste momento. Quando a minha vida finalmente vai melhorar? O que é preciso para eu conseguir ter ao menos um pouco de sucesso? Algum dia a luta vai terminar? Quando eu aprenderei o suficiente sobre os relacionamentos para conseguir que sejam bons? Há algum modo de ser feliz nos relacionamentos? Eles têm de ser sempre difíceis? Porque eu nunca consigo ganhar dinheiro suficiente. Estou destinada a viver sempre com dificuldades financeiras? O que está me impedindo de realizar todo o meu potencial no que diz respeito a isso? Por que eu não posso fazer o que realmente quero com a minha vida e ainda assim ganhar dinheiro? Como posso resolver alguns dos meus problemas de saúde? Fui vítima de problemas crônicos suficientes para uma vida inteira. Por que eu estou tendo todos estes agora? Qual é a ligação kármica que devo aprender aqui? O que estou tentando conhecer a fundo? A reencarnação existe? Quantas vidas passadas eu tive? Quem fui nelas? O débito kármico é uma realidade? Às vezes eu me sinto muito sensível a forças psíquicas. A mediunidade existe? Eu sou médium? As pessoas que afirmam ser médiums estão fazendo um pacto com o demônio?
É certo receber dinheiro para praticar o bem? Se eu escolher realizar um trabalho de cura no mundo, o trabalho de Deus, posso realizá-lo e também ficar em boa situação financeira? Ou as duas dádivas são incompatíveis? O sexo é permitido? Qual é a verdadeira história por trás dessa experiência humana? O sexo é apenas para a procriação, como dizem algumas religiões? A santidade e a iluminação são conseguidas através da negação ou transmutação da energia sexual? É certo ter sexo sem amor? Apenas a sensação física é um motivo válido? Por que o Senhor tornou o sexo uma experiência humana tão boa, surpreendente e intensa, se todos nós devemos evitá-la o máximo possível? Eu não compreendo. E por que todas as coisas boas são imorais, ilegais ou engordam? A vida em outros planetas? Temos sido visitados por esses seres? Estamos sendo observados agora? Enquanto vivermos, teremos provas definitivas e incontestáveis da vida extraterrestre. Cada forma de vida tem o seu próprio Deus. O Senhor é o Deus de tudo. A utopia algum dia será possível no planeta Terra? Deus mostrará a si mesmo às pessoas da terra, como prometeu? Haverá uma segunda vindas? Haverá um fim do mundo, ou um apocalipse, como foi profetizado na Bíblia. Há uma única religião verdadeira? Se houver, qual é? Essas são apenas algumas das minhas perguntas. Como já disse, tenho muitas mais. Algumas me deixam sem jeito, porque parecem muito bobas. Mas, por favor, responda-as uma de cada vez e vamos conversar sobre elas. Está bem, vamos fazer isso agora. Não se desculpe por essas perguntas. Elas são feitas por homens e mulheres há séculos. Se fossem tão bobas, não seriam feitas por todas as gerações. Então vamos à primeira pergunta. Eu coloquei em vigor leis no universo que tornam possível você ter, criar, exatamente o que escolher. Essas leis não podem ser infringidas e tampouco ignoradas. Você as está seguindo neste momento, mesmo enquanto lê isto, não pode deixar de segui-las, porque é assim que as coisas funcionam. Não pode desviar-se ou operar fora delas. Em todos os minutos de sua vida, você tem operado dentro delas, e tudo que já experimentou foi criado por você. Você tem uma parceria com Deus. Nós fizemos uma aliança eterna. Eu lhe prometi dar-lhe sempre o que você pedir. Sua promessa é pedir, entender o processo de pedir e ser atendido. Eu já lhe expliquei esse processo uma vez, e o farei de novo, para que possa entendê-lo claramente. Você é um ser triplo. É formado por corpo, mente e espírito. Também poderia chamá-los de físico, não físico e metafísico. Isso é a Santíssima Trindade, e tem sido chamado por muitos nomes. O que você é, eu sou. Eu me manifesto como 3 em 1. Alguns de seus teólogos têm chamado isso de Pai, Filho e Espírito Santo. Seus psiquiatras reconheceram esse triunvirato e o chamaram de consciente, subconsciente e superconsciente. Seus filósofos o chamaram de id, ego e superego. A ciência chama essa energia de matéria e antimatéria. Os poetas falam em mente, coração e alma. Os pensadores da nova era se referem a corpo, mente e espírito. Seu tempo é dividido em passado, presente e futuro. Isso não poderia ser o mesmo que subconsciente, consciente e superconsciente? O espaço é igualmente dividido em 3. Aqui, lá e o espaço no meio. O difícil é definir e descrever esse espaço no meio. No momento em que você começa a defini-lo ou descrevê-lo, esse espaço passa a ser aqui ou lá. Contudo, sabemos da existência do espaço no meio. É o que mantém o aqui e o lá no lugar, como o eterno agora mantém o antes e o depois no lugar. Esses 3 aspectos seus, na verdade, são 3 energias. Você poderia chamá-las de pensamento, palavra e ação. Todos os 3 juntos produzem um resultado, que em sua língua e interpretação é chamado de um sentimento ou uma experiência. Sua alma,
subconsciente, id, espírito, passado, etc. É a soma total de todos os sentimentos que você já teve, criou. Sua consciência de alguns deles é chamada de memória. Quando você tem uma memória, é dito que se lembra, isto é, torna a reunir as partes. Quando você reunir todas as suas partes, terá se lembrado de quem realmente é. O processo de criação começa com o pensamento, uma ideia, um conceito, uma visualização. Tudo que você vê foi um dia a ideia de alguém. Não existe coisa alguma em seu mundo que não tenha primeiro existido como puro pensamento. Isso também é verdadeiro no que diz respeito ao universo. O pensamento é o primeiro passo da criação. Depois vem a palavra. Tudo que você diz é um pensamento que foi manifestado. É criativo e espalha energia criativa no universo. As palavras são mais dinâmicas, alguns poderiam dizer mais criativas, do que o pensamento, porque são um nível de vibração diferente do pensamento. Atingem, mudam e afetam o universo com um maior impacto. As palavras são o segundo passo da criação. O terceiro é a ação. Ações são palavras em movimento. Palavras são pensamentos manifestados. Pensamentos são ideias formadas. Ideias são energias reunidas. Energias são forças liberadas. Forças são elementos existentes. Elementos são partículas de Deus, a essência de tudo. Sua vida vai melhorar quando você escolher que seja assim. Ainda não escolheu isso. Procrastinou e protestou. Eu lhe digo que tudo que você vê em seu mundo é o resultado de sua ideia em relação a ele. Você quer que a sua vida realmente melhore? Então mude a sua ideia em relação a ela e a você. Pense, fale e haja como o Deus que você é. Procura um mundo novo? Não o procure mais. Faça-o surgir agora. O Senhor pode me ajudar a compreender melhor como fazer isso? Sim, primeiro se concentre em seu pensamento mais elevado em relação a si mesmo. Imagine quem seria se vivesse de acordo com esse pensamento todos os dias. O que pensaria, faria e diria, e como reagiria ao que as outras pessoas fariam e diriam. Você vê alguma diferença entre essa projeção e o que pensa, faz e diz atualmente? Sim, vejo muita diferença. Ótimo, deveria ver, já que sabemos que atualmente você não está vivendo de acordo com o seu pensamento mais elevado em relação a si mesmo. Agora, tendo visto as diferenças entre onde você está e onde deseja estar, comece a mudar conscientemente seus pensamentos, suas palavras e suas ações para corresponder à sua imagem mais grandiosa. Isso exigirá muito esforço físico e mental, um exame minuto a minuto de todos seus pensamentos, suas palavras e seus atos. Envolverá escolhas constantes, feitas conscientemente. Todo esse processo é uma mudança completa para o nível da consciência. Se aceitar o desafio, descobrirá que passou metade de sua vida inconsciente. Isto é, sem perceber em um nível consciente o que você está escolhendo em termos de pensamentos, palavras e atos, até experimentar as suas consequências. Então, quando as experimenta, nega que seus pensamentos, palavras e atos tiveram algo a ver com elas. Isso é um convite o parar de viver nessa inconsciência, um desafio que sua alma o convidou a aceitar desde o início dos tempos. Esse tipo de exame mental contínuo poderia ser terrivelmente exaustivo. Sim, até se tornar a sua segunda natureza. De fato, é. Sua primeira natureza é amar incondicionalmente. A segunda é escolher manifestar conscientemente a sua primeira e verdadeira natureza. Se este vídeo fez alguma diferença para você, deixe seu comentário. Adoraria saber sua opinião. Não se esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Juntos, podemos espalhar ainda mais conhecimento. Se inscreva no canal para ser avisado do próximo vídeo.